prazer imenso estar aqui mais uma vez. Agradeço ao pastor Cleito Collins, à missionária Michele, aos quais também eu trago a saudação dos pastores de Caruaru. Nós tivemos uma conferência lá e os pastores mandaram saudação para os pastores dessa igreja. Amém? Tivemos um final de semana de muito poder, de uma revelação da palavra de Deus tremenda, de momentos de entrega diante de Deus, de voltar a derramar lágrimas, de tirar todo o peso. E a palavra de Deus no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, verso 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Todos encontraram? Amém? Amém? Vou para bom de Bíblia, graças a Deus, né? Diz assim a palavra do Senhor. Talvez na versão de vocês vai estar um pouco diferente. Na minha diz assim, mas claro que o sentido é o mesmo. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, ó Pai, por esse momento que temos na Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra. E te pedimos ao Senhor que o Senhor traga a revelação, ó Pai, às nossas mentes, aos nossos corações, que alimenta a nossa alma e nosso espírito. Que saiamos daqui cheios da Tua presença, para a glória do nome de Jesus. Amém? Para a gente entender um pouco melhor, vou ficar só nesse versículo também, para a gente não se prolongar tanto. Amém? Nós precisamos compreender que quando Jesus esteve na terra, que Ele veio cumprir um propósito, Ele também veio para fazer uma troca de aliança. Havia a antiga aliança que foi dada por meio de Moisés, e Jesus vinha para ser, na verdade, aquele com o teu sangue e com a sua vida seria o testador dessa nova aliança. Para que a gente entenda esse momento, nós precisamos compreender que quando Deus criou o homem, Ele criou o homem perfeito, sem pecado. O homem pecou. Deus instituiu um relacionamento com a humanidade através de sacrifícios, mesmo antes da lei, uma vez que Ele mata um animal para fazer vestes para Adão e Eva. Mas lá na frente, Deus chama um homem chamado Abraão, e Deus o chama pelo seu favor aquele homem. Uma vez que ele tinha pais idólatras que sacrificavam a deuses estranhos, mas aprove a Deus chamar Abraão do meio daquela idolatria e desenvolver, entregar a ele um favor, algo que pela sua genealogia ele não merecia. E Deus escolhe ele e dá o favor a ele. E esse favor ele vai sendo passado mediante a promessa que Deus havia feito a Abraão, concernente à sua geração. E então esse favor é passado para Isaac. Depois, esse favor é passado para Jacó. Depois, os filhos de Jacó, José traído pelos seus irmãos, ele vai para o Egito, e lá estava o favor de Deus sobre a vida dele. Ali o povo de Israel de fato começou a ser formado, ser multiplicado na terra do Egito. Mas eles viviam de favor, ou pelo favor, ou em favor de Deus. Eles não tinham uma lei propriamente dita, eles tinham o favor de Deus. Ao saírem do Egito e andarem pelos desertos, esse povo ele começa a tentar Deus. Então Deus, para demonstrar a eles que eles estavam vivendo pelo favor de Deus, e que eles não eram merecedores, institui a lei chamada
de Moisés por nós, ou seja, a lei que Deus instituiu a Moisés. E qual era a finalidade dessa lei? Demonstrar à humanidade que antes vivia pelo favor de Deus, que eles não eram capazes de atingir o padrão de Deus para receber algo de Deus. Então a lei, ela demonstrava o poder e a justiça de Deus e a fragilidade humana de cumprir aquilo que Deus exigia, uma vez que nós havíamos pecado em Adão. E essa lei, ela perdurou por muitos anos. Aqui nesse período, ela estava prestes a caducar. Ela estava prestes a ser trocada por uma outra lei. Mas essa lei, alguns homens, não a compreendendo, que na verdade o que Deus queria deles era misericórdia, que eles entendessem que eles não eram capazes e buscassem a misericórdia do Senhor. Eles tomaram a ocasião desta lei para demonstrar às pessoas que eles as cumpriam, que eles serviam a Deus na integridade, e utilizava dela para excluir pessoas da presença de Deus. Essas pessoas que eram excluídas de poder adentrar o templo, de poder chegar ao sacerdote, de poder sacrificar pelos seus pecados, elas ficavam à escória da sociedade religiosa. Então elas ficavam sem acesso. Era tirado da mente e do coração delas toda e qualquer possibilidade de poderem alcançar o perdão e o favor de Deus. Logo, desta maneira, Jesus vindo ao mundo, ele encontra uma multidão de pessoas cansadas e de pessoas oprimidas. Cansadas porque por mais que elas tentassem, elas não podiam. Oprimidas porque o diabo tomava a ocasião da lei e o fato delas terem sido rejeitadas e as oprimia ainda mais, dizendo: você não tem acesso, você não pode, você não merece, não tem jeito para você, não há nada que se possa fazer por você. Mas quando Jesus vem ao mundo, que ele vem trazer uma nova aliança, uma aliança que se contrapõe à primeira. A primeira aliança, ela estava pautada no homem. Você cumpre, você recebe. Uma vez que o homem não cumpria, o homem não recebia. A segunda aliança, ela está pautada em Deus. Ou seja, Jesus cumpre e você recebe. Jesus realiza e você alcança. Na verdade, no que diz sentido a isso, Deus estava levando o homem a o que antes da lei ele era. Ele podia ter favor de Deus. Só para você ter uma ideia, não se escandalize comigo, porque talvez todos os pregadores falaram completamente o contrário a respeito de Abraão. Certa feita, Abraão entra em um reino e alguém pergunta quem era aquela mulher. E Abraão conta uma mentirinha santa, porque de fato ela era meio irmã dele, mas ele sabia que a intenção daqueles homens não era se ela era meia irmã, eles queriam saber se ela era esposa dele. Mas ele, temendo que aqueles homens, uma vez que tinha lei, que eles não podiam se relacionar com mulher casada, igual hoje, ele temeu que os homens matassem ele, porque com casada não pode, mas com viúva pode. E por ela ser muito bonita, então ele temeu, disse: olha, você fala que é minha irmã. E assim ela, como mulher obediente, ela disse. E o rei
ele diz, já que é irmã, não há problema. Coloca no meu harém. E colocou. Só que aí o rei, que não tinha nada a ver, adoece. Vem uma praga sobre o rei. E aí eu pergunto para você, nessa história, quem pecou? O rei ou Abraão? Mas então Deus se revela para o rei e diz, olha, meu irmão, esse camarada aí, que a esposa, uma vez que ele vê ela, né, Abraão brincando, não sei que tipo de brincadeira é essa, que ele identificou com aquela esposa, né? Mas ele viu, era uma brincadeira, não sou da época, não posso dizer para vocês. Mas ele vê e ele chama. Mas também Deus se revela para o rei e diz, olha, realmente a mulher é dele. Mas tem um negócio, chame Abraão, porque ele também é profeta. E ele sendo profeta, ele vai orar, rogar a Deus. Aleluia! E Deus vai sarar o seu reino. Agora vamos fazer uma análise. Quem era o profeta? O causador daquele mal. Foi por causa de Abraão que aquele mal estava ali. Mas porque Abraão podia orar mesmo tendo mentido e o mal tendo vindo sobre outro? Porque havia favor. Porque Deus havia dado favor para ele. Ou seja, Deus havia dado a ele algo que ele não merecia. Deus havia dado algo para ele que não foi os pais deles que conquistou para ele. Não foi a vida que ele levava até Deus chamá-lo que conquistou isso. Mas quando Deus o chamou, é porque Deus o escolheu. E o que é que eu digo? Quando Deus te escolhe, Ele não se arrepende de você. Ele não desiste de você. É por isso que a palavra de Deus diz que aquele que o Pai envia a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ou seja, jamais Deus vai desistir de você. E as pessoas estavam aqui sofridas, angustiadas, sem solução, sem ter quem intercedesse por elas, sem poder alcançar graça nem favor de Deus, porque aqueles que deveriam estar falando sobre o favor de Deus preferia matá-las. E não sei se eu sou o único pregador que tem encontrado bastante gente que está cansado e oprimido, porque alguém utilizou do ministério que Deus deu para eles para matá-los, para oprimi-los, para colocar jugo sobre eles aos quais eles não cumprem. Como eu gosto de uma vida um pouco mais fácil, eu costumo não botar jugo sobre as pessoas, porque toda palavra que você fala é uma lei. E quando você fala, Deus não cobra da pessoa que você falou. Deus vai passar a exigir de você aquilo que você falou. E então você encontra essas pessoas. E o que pregar para alguém que está cansado e oprimido? E quem o oprimiu foi o representante de Jesus. O que dizer para esta pessoa se quando ela descobrir que eu sou um pastor, ela vai me odiar? O que dizer para esta pessoa que está sofrendo e angustiada? Aleluia! E que foi aquele que deveria amá-lo. Quando eu falo, não falo apenas pastores, eu quero que vocês entendam que Deus os chamou para ser reis e sacerdotes. Então não vai ficar sobre nós apenas. Todo e qualquer servo de Deus é um sacerdote do Deus Altíssimo. Então é claro que as pessoas vão ficar oprimidas e o diabo vai tomar ocasião. Certa feita eu estava evangelizando e eu comecei a evangelizar para um homem bêbado, e ele já tinha sido de uma igreja a qual não cabe dizer o nome.
E aí ele disse: olha, pastor, o senhor sabe mais do que eu, que a palavra de Deus diz em Hebreus. Interessante que quando a gente está servindo a Deus, decorar um versículo é uma luta, mas quando sai para lá os versículos que são acusadores, a pessoa decora com facilidade. E aí ele falou, disse: olha, em Hebreus disse que aquele que conheceu a Cristo, foi iluminado pelo seu evangelho, uma vez que tendo caído, não há mais jeito para ele. Eu digo: irmão, me dá o nome desse camarada que ensinou isso para você, para eu nunca passar perto dele. Glória a Deus, aleluia. Mas aquilo está impregnado na pessoa. E aí você fica quase sem ter o que fazer para convencê-la. No entanto, nós estamos aqui diante de um texto onde Jesus estava pregando o evangelho do reino para as pessoas que haviam sido maltratados pela religião. E Jesus não só pregava, como ele atraía a multidão dessas pessoas. Então, o que é que eu quero dizer para você hoje? É que tem sim o que fazer por essas pessoas. É que tem sim como restaurá-las, é que tem sim como resgatá-las, tem como tirar o peso, tem como tirar o jugo, tem como tratá-las. Afinal, se eu fosse dar um tema para essa mensagem, que eu acho que eu não dei, seria a graça restaura. Porque quando nós vamos pregar o evangelho de Jesus Cristo, é preciso que nós tiramos da nossa mente tudo aquilo que diz respeito à velha aliança, porque Deus não nos chamou para pregar a aliança que caducou, mas Deus nos chamou para anunciar a nova aliança. Porque a velha aliança, quem já viu o texto que diz que a letra mata? A letra que mata era a letra que estava escrita na lei. E ela estava escrita de fato, para dizer: se você fizer isso, morre. Então a letra matava. Mas nós pregamos o evangelho que dá vida, que restaura. E o que é este evangelho? Este evangelho é você entregar às pessoas um presente que elas não merecem, uma salvação que elas não fizeram nada para conquistar, mas que Jesus fez. Não é por meio da fé, não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas o fato é que de ser pela fé, nós precisamos entender que é fé em quê? Ou seja, ela é pela graça e é mediante fé. Ou seja, a fé que você tem na graça. E o que é a graça? O favor imerecido. Então só pode ser salvo quem se considera que não é merecedor. Ao contrário, em vez de nós estarmos lutando para atingir o padrão de Deus para ser salvo, nós deveríamos estar fazendo outra coisa. E foi pregado aqui pela jovem. Se eu soubesse seu nome, eu diria Stephanie. Ou seja, interessante que Jesus diz assim. Aqui é Bigu, né? Que fala, eu vou pegar Bigu de você, na sua mensagem. Diz assim, Jesus diz: a quem muito foi perdoado ou amado, essa pessoa também ama mais. Ele não diz: quem ama mais é mais perdoado. Foi? Ele diz: quem é perdoado ama mais. Ele não diz, repetindo para a gente memorizar, quem ama mais é mais perdoado. É isso que diz? Porque quando as pessoas entenderem, e é isso que nós fomos chamados para pregar, é isso que Jesus pregou. Quando as pessoas entenderem o tamanho, a largura, a altura do amor de Deus, elas vão ser alcançadas e elas vão amar muito.
nessa nova aliança, nós fomos chamados para fazer aquilo que Jesus fez. E o que Jesus fez foi amar. O que Jesus fez foi reunir-se com pecadores, com pessoas que não era digno um judeu se juntar, mas ele se reuniu, ele amou, ele resgatou, porque ele disse que o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por ele. E Jesus também diz que assim como o Pai o enviou, eu também envio a vós. Se você é enviado por Cristo, da mesma forma que Cristo foi enviado para o Pai, logo você não veio, não pode condenar o mundo. Porque se Jesus não veio para condenar, mas para que o mundo fosse salvo, e Ele te enviou da mesma forma que o Pai enviou a Ele, logo nós devemos pregar o mesmo Evangelho. Se há alguma coisa que fará com que as pessoas amem a Jesus, louvem, adorem, se rendam a Jesus, é quando elas entenderem o quanto elas são amadas. Elas entenderem o quanto elas foram amadas naquela cruz. É quando elas entenderem o que é alguém pegar seu único filho e enviar para morrer por outra pessoa. E a palavra de Deus diz que se ele não negou o seu próprio filho, não nos dará todas as coisas juntamente com ele. Então, se Jesus não veio para julgar o mundo, mas veio para salvá-los, eu quero convidar você a também obedecer ao mandado de Jesus, porque Ele nos enviou para salvar o mundo. E como que Ele salvou? Demonstrando às pessoas o tamanho do amor de Deus por elas. É quando elas perceberem, quando elas entenderem, porque só pode se relacionar com Deus aqueles que entendem o amor de Deus. A mulher não podia entrar naquela casa. Além dela não ser convidada, uma mulher, ainda que não fosse prostituta, ela não adentraria uma reunião masculina. Porque a lei dizia que ela não podia entrar. Mas quando a graça vem, a lei passa. Então a lei não pode mais se impedir de adentrar a presença de Deus, porque a graça chegou na sua vida. A graça chegou na sua vida, você tem livre acesso. O véu do templo foi rasgado, não foi rasgado pela metade, foi rasgado de alto a baixo. Você tem livre acesso. Não interessa o que você está passando, porque assim como essas pessoas que eram a escória da sociedade, que eram pecadores, tiveram livre acesso a Jesus, ou por que não dizer, foram os únicos que tiveram livre acesso a Jesus, da mesma forma, não interessa o que você está fazendo, não interessa o que você fez, você tem livre acesso a Deus, e Ele quer demonstrar a você o quanto Ele te ama. Ele te ama tanto, mas tanto, que Ele não quer levar em conta o que você fez. Ele não leva em conta os seus pecados. Ele não leva em conta as suas falhas. Ele não leva em conta os seus deslizes. Tudo que Ele precisa é que você adentre a presença dEle. Porque quando você adentrar a presença dEle, você vai ser guardado pela graça dEle. Você vai ser guardado pelo amor dEle. Você vai ser guardado pela proteção dEle. Você vai ser restaurado. A lei e a sociedade diz que não tem mais jeito. Mas Jesus diz, tem jeito. Tem jeito, porque eu não falhei. Algumas pessoas dizem que Jesus não falha. Eu porém digo, porque a Bíblia diz que Ele não falhou. Uma
vez que ali na cruz ele disse: está tudo consumado. Então não há nem possibilidade dele falhar, porque ele não falhou. E quando ele fez aquilo, a Bíblia diz que foi um sacrifício que foi feito uma vez por todas. Ou seja, aquele sacrifício foi feito pelo passado, foi feito pelo presente e foi feito pelo futuro. Porque não haverá outro, porque não há necessidade de outro, porque aquele foi perfeito, porque aquele perdoou todos os pecados, porque aquele cumpriu toda a justiça de Deus. E agora nós só temos culpas se nós quisermos. Porque a cédula que te acusava, ela foi rasgada, ela foi paga, ela foi paga por Jesus. Não há nada que te impeça, meu irmão. Não perca essa oportunidade de se lançar aos braços de Jesus. Não perca essa oportunidade. E algumas pessoas até dizem: eu vou melhorar, pastor, para depois eu servir a Jesus. Porque quando eu for servir a Jesus, eu não quero servir a Jesus como o pastor Flávio serve. Eu quero servir para valer. Não, irmão, não entre nessa, porque nós não estamos mais na outra aliança. Era na outra que você tem que ser assim. Nessa aqui não é que você que vai provar nada para Jesus. É Jesus que está tentando provar para você o que Ele fez por você. É a mesma coisa de alguém dissesse, alguém muito sujo dissesse: eu vou ficar limpo para tomar banho. Eu vou ficar limpo, daí eu tomo banho. Quando na verdade você toma banho para ficar limpo. E é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos nos lançar diante de Jesus. É sujo mesmo. É porque é Ele que é o seu banho. E é o banho do sangue, que o banho que vai tornar suas vestes mais alvas do que a neve. É o sangue de Jesus que vai tornar as suas vestes mais alvas do que a neve. Eu disse o quê? É o sangue de Jesus que vai te tornar mais alvo do que a neve. E o que mais que vai tornar você mais alvo que a neve? Nada. Só o sangue de Jesus. E o que é que você precisa? Crer, ter fé de que Ele fez isso por você. Quando você crê dessa forma, e você pode dizer: pastor, você está tentando dizer que ninguém vai precisar fazer mais nada, não vai precisar cumprir nenhuma regra, não vai cumprir fazer mais nada. Meu irmão, quando você entender o amor de Deus, as leis de Deus serão escritas no seu coração, no seu entendimento, porque a Bíblia fala que o que é nascido do Espírito cogita, ou seja, deseja pelas coisas do Espírito, mas o que é nascido da carne cogita, deseja pelas coisas da carne. Ou seja, quando nós nascemos de novo, é gerado um desejo de agradar a Deus, é gerado um desejo de se lançar aos pés, é gerado um desejo de chorar, de lavar os pés com lágrimas, é gerado um desejo de enxugar com os cabelos, porque nasceu em você. Ou seja, o Espírito de Deus, ou seja, Deus está habitando dentro de você, e Ele está cogitando que você faça as coisas que agradam a Ele. Mas Ele não está esperando que você faça, Ele está esperando que você deixe Ele fazer. Porque Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Não tente construir um templo para Deus habitar. Não tente construir a sua vida para Deus habitar nela, mas permita que Deus construa um templo em você. E é Ele que vai fazer. Você se entrega e Ele faz. Eu não quero tomar a direção desse culto, mas eu gostaria muito que a missionária louvando, que o Ministério de Louvor fizesse mais um louvor. Esses que Jesus pula montanhas, esse que Jesus sai desesperado atrás de você, esse que Jesus está te buscando, esse que Jesus está te amando, esse que Jesus demonstrou uma paixão por você. Ou seja, o que é paixão, meu irmão? Paixão é algo que você faz além da sua consciência. Você não mede a dor, você não mede o esforço, você faz. É isso que Jesus fez por você.
você tem livre acesso a Jesus. Se lança aos braços de Jesus nessa noite. Se lança, porque o Espírito Santo quer fazer morada na sua vida. O Espírito Santo quer te encher. O Espírito Santo quer te fortalecer. O Espírito Santo quer te alegrar. Ele quer te renovar. Ele quer te levantar. Ele quer se revelar a ti. Ele quer fazer todas essas coisas. Não interessa se você até esse momento estava cansado ou oprimido. O fato é que Jesus carregou os seus fardos. Ele levou o peso que estava sobre você. E agora Ele ensina mansamente, porque é um ensino de amor. É um ensino sem julgo. É um ensino que acredita em você, não por você, mas acredita em você, porque primeiro Ele acredita nele e sabe que Ele é capaz de resolver. Aleluia. Ele vai cantar. Como eu disse, esse momento é de extrema importância. Eu convido você no momento desse louvor, você que ainda não provou desse amor, que venha aqui à frente, que se lance, permita que Jesus te encha, te toque. Também com a permissão da vida dos dirigentes, dos pastores, da missionária, eu gostaria de convidar as pessoas que estão precisando de um renovo, que estão precisando de renovação, que estão se sentindo cansados, que estão se sentindo oprimidos e que estão tristes, angustiados, porque essa noite Jesus vai tirar toda essa tristeza, vai tirar toda essa angústia. Pode vir na frente, os pastores vão orar, vão ministrar sobre a vida de vocês. O universo chora, o sol se apagou, ali estava o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, e trevas se encontrou.
aliança com Cristo que uma vez foi quebrada. Vem aqui receber oração. Vem aqui essa noite se entregar ao Senhor. Dizer assim: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Novamente eu quero reatar a aliança que eu tinha contigo. Não deixe que o inimigo te engane. Que o Senhor te liberte essa noite. Vem aqui à frente receber oração. Vem aqui à frente declarar que você quer esse pacto novo, essa nova aliança, a aliança da graça, do favor não merecido. Se não há em nosso meio, irmãos, que o Senhor nos dê outra oportunidade em nome de Jesus. Podemos assentar, igreja? Podemos assentar. Obrigado, Senhor Jesus. A Senhora, os que precisam de oração? A Senhora, Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, Deus de Deus, graças ao louvor nós te damos, Senhor, por esta noite. Deus, muito obrigado por tua palavra, pelo teu nome ter sido glorificado e exaltado aqui neste lugar. Abençoa, Senhor, meu Deus amado, que o Senhor receba o nosso culto com esse suave, a tua narinas, pela tua graça, pela tua misericórdia, como foi pregado aqui, Pai. E nós não somos merecedores, mas tu tem derramado sobre o teu povo. Pai, abençoa, Senhor, a nossa saída da nossa casa, abençoa cada um dos teus filhos, aquele que vai de carro, que vai andando, que vai no ônibus, livra de toda ação do mal, Pai. E abençoa cada um deles, Pai. Pai, eu também apresento, meu Deus amado, a vida de Reginaldo, Pai. Pai, apresento ele, Pai, na ida e na volta, que o Senhor esteja guiando ele, Pai amado, e que o teu nome venha a ser glorificado e venha a ser exaltado, Pai, através dessa enfermidade da mãe dele. Pai, seja com ele, Pai. Vai abençoando, Pai, vai livrando de todo mal, de toda ação, de todo acidente, e que o Senhor esteja com ele e conduzindo ele, Pai, para a glória e para o teu nome, porque isso nós te pedimos nessa noite, para a glória e o teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai amado, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, seu amantíssimo Filho, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito sejam conosco, hoje e para todo sempre. A igreja diz amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor.